Oferecimento Gorilla. Pendrive do Corinthians 2 GB por apenas 6 vezes de R$ 12,47. Não classifica, Bá. Boa noite, pessoal. Começando mais um Olha Bola que em Jogo. hipócrita, ele não responde minhas perguntas. Hoje, dia Mas que tá, cachorra. 5 de maio, é isso? 5 de maio? 4 de maio é que aqui fica com o horário meio invertidinho aqui, as datas. Vamos falar da Libertadores, que essa semana vai ser uma semana decisiva para os times brasileiros. São Paulo, inclusive, está jogando agora, placar de 0-0. Vamos falar do título da molecada do Santos, que mesmo perdendo para o Santo André foi campeão, que aliás o Santo André, dos 4 tempos da final, jogou 3 tempos melhor que o Santos. Isso temos que destacar, que foi verdade. E amanhã o super jogo do ano, por enquanto, Corinthians e Flamengo. Corinthians que perdeu a primeira partida no Rio de 1-0, mesmo com um jogador a mais, naquele polo aquático que foi feito no Rio de Janeiro, mas mesmo assim não é desculpa, tinha que ter ao menos empatado. E se não fosse o Júlio César numa defesa que ele fez numa cabeçada do Adriano, as coisas estariam muito mais complicadas. Mesmo vamos ser a honra. Boa noite, Valdir, espectador, obrigado pela presença. Boa noite. Legal, obrigado pela oportunidade. É isso, sempre bem-vindo. Fala, dá seu destaque inicial aí. Meu destaque inicial é o jogo de amanhã, né? Não tem jeito. É o Corinthians e Flamengo. Eu tô confiante, acho que o Coringão vai ganhar do Flamengo amanhã, tranquilamente. Eu também tô. O senhor é mentiroso, hein? Filha não! O senhor é mentiroso, eu já começo ofendendo. Marcelo, boa noite, seu destaque inicial. Agora eu vi antes do seu destaque, você tem emendado o Palmeiras. Que vergonha o Palmeiras incidiu o contrato com a Samsung, hein? No meio do contrato, ele rescindiu para poder assinar com a Fiat de novo para pegar um dinheiro adiantado para pagar. Que beleza. A diretoria do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, que há 2 anos atrás era para ser a diretoria mais competente do Brasil, já está se tornando alvo de piadas pelos outros membros da imprensa, pois o senhor Beluso, que veio com um discurso muito bonito, está fazendo tudo ao contrário. Então rescindiu com a Samsung? Pelo que eu vi aqui, a camisa da Samsung está R$ 69,00 no site, amigão. Mas você vê que beleza? O que você acha, amigão? Você vê que beleza? As camisas de 2008 voltam a estar atualizadas. Exatamente, amigão. Isso é uma campanha de marketing inigualável. O senhor agora foi brilhante. O senhor foi brilhante. Isso é inigualável. Aquelas camisas de ponta de estoque que você comprou a R$ 29,90 no final do ano passado, agora voltam a ter valor. Então teremos a 9ª ou 10ª camisa diferente em 2 anos. Que beleza. Bom, boa noite, Marquinhos. Me cumprimenta aqui meu grande amigo Aurélio Miguel, lutador de judô. Tudo bem com o senhor? Hein? Nosso amigo Marquinhos, que anda aí conversando com umas amigas das mães dele aí. Bom, boa noite, seu destaque inicial. Eu converso com as minhas, você tá conversando com as árvores já, né? Meu destaque inicial vai pelo belíssimo jogo de domingo. Na minha opinião, o Santo André é campeão moral desse Paulistão. Que jogo eles fizeram. Entendeu? Enalteceu até a vitória do Santos. Mas eu acho que pelo esse segundo jogo aqui merecia ter dado o Santo André. Ele jogou muito mais. Vamos emendar já para a final. É o que eu falei no começo do programa. Dos 4 tempos que teve os 2 jogos, o Santo André foi melhor em 3 tempos. E foi roubado, inclusive, né? Mas no domingo. O Santo André mostrou porque é pequeno. Se fosse um time grande, com 2 a mais, fatalmente o Santos teria tomado o gol. Fatalmente, não importa. Se ele faz isso com o Grêmio, o que acontece com o Santos? Não ia sofrer desse jeito. Entendeu? Se O Santos está com 2 a menos com o Santos vai lá. Agora, o que foi desnecessário foi, após o jogo, a provocação. Que o Robinho vai pagar caro na Vila pela provocação que ele fez ao Vanderlei. Mas por que ele vai pagar? Ele vai pagar caro. Foi ele que puxou o couro lá. Não, exatamente. Foi ele que puxou o couro. Ele que tem que ser o cara que tem que dar o exemplo. Ele porque é o da molecada, ele é o mais velho, entendeu? Longe de mim querer incitar a violência, mas ele vai pagar caro à base de sangue e hematomas. Eu acho que ele desclassificou o Santos nessa brincadeira. Na minha opinião, o Atlético vai chegar na Vila mordendo. Ele deixou o homem muito bravo. Quando a fera tá dormindo, amigo, você não mexe. Aí quando eu falo que no futebol existe uma ética entre jogadores que ninguém fala,
Aí os senhores, o senhor mesmo, Marcelo, fica defendendo essa equipe do Santos, essa molecada, as palhaçadas que eles fazem, chapéuzinho em cima. Não, pode fazer o que quiser. Existe uma ética no futebol. Pode fazer o que quiser. Que a imprensa sabe que existe, que tem que ser respeitada. Mas, bah, eu acho que não é questão de ética. Eu acho que tem pessoas que podem fazer porque se garantem. Exemplo, lembra da história do Vampeta brincando com os Bambis? Mas Peraí. Bom, Ele foi lá, ganhou, se garantiu. Agora, essa molecada, pelo que apresentou nos últimos jogos, eles mexeram com a única fera que estava quietinha, que podia passar. Amigão, o Vampeta era um cara, ele era um cara carismático. Todo mundo gosta do Vampeta. Todo mundo. No Santos, a pessoa para fazer esse tipo de brincadeira tem que ter o carisma para fazer esse tipo de coisa. O Vampeta é um cara que tinha. Agora o Robinho não tem. O Robinho, com todo o respeito, eu acho o Robinho muito bom jogador. O Denilson do século XXI? Eu acho o Robinho muito bom. O Robinho, o destino do Neymar, o Neymar é um grande jogador com uma cabecinha desse tamanho. O futuro do Neymar é o seguinte, na minha opinião, se não se preparar agora, ele vai para um time grande na Europa, depois ele vai para um Tottenham, para um Lazio e volta para o Brasil e nunca mais volta para uma equipe de ponta do futebol europeu, o que é o que vai acontecer com o Robinho. Robinho esquece Milan, Robinho esquece Real Madrid, Robinho esquece Barcelona. Você nunca mais vai jogar num time desse. Nunca mais. O destino do Robinho é jogar no Santos, que também não é demérito nenhum jogar no Santos, entendeu? Mas o time de ponta na Europa nunca mais vai jogar. Esquece. Que agressividade se eu não me engano, se o Santos não passar, se o Santos não passar pelo Atlético Mineiro, é o último jogo do Robinho, né? Se não for esse, tem teria as quartas de final da Copa do Brasil, mais 2 jogos. Aí não, já agora são as quartas, nós vamos para semifinais. Do quê? Da semifinal? Já é quarta agora? Já é quarta de final. Então ele não vai joga passar sério. pelo Atlético. Eu acho que o Atlético vê o Luxemburgo é um treinador que eu não... Olha, ele tem alguns problemas de caráter, mas é um baita treinador. Eu acho que ele vai conseguir anular o Santos ali. O jogo da semana passada, Santos e Atlético, eu não assisti na íntegra ao vivo, porque eu estava assistindo o jogo do Corinthians e Flamengo. Assista amanhã o Atlético e Santos. Então. Depois eu assisti. Não. Agora o Atlético e Santos é na quinta-feira. Então eu posso acompanhar os 2 jogos sem problema. É amanhã. Não, quinta-feira. São em horários diferentes. O Santos é quinta? Amanhã Palmeiras e Atlético Goianiense. O Santos é quinta? O Santos, se não me engano, é na quinta. O Palmeiras é amanhã às 7h30. Vou confirmar a informação. O Palmeiras é na quinta e o Santos é amanhã às 7h30. Tem um jogo amanhã da televisão da Copa do Brasil para São Paulo. Ou é Santos ou é Palmeiras. É amanhã, amigão. O do Santos é amanhã. É amanhã na Vila. A forma que o Vanderlei montou o time lá em BH... Certo. Podia ser em qualquer estádio do mundo, que o resultado era o mesmo. Que ele jogou um jogo tático. Ele jogou anulando as principais forças do Santos. Tá certo que o Santos estava sem o Neymar. Eu acredito até que, pela forma que jogou o Atlético, vai ser mais fácil para o Atlético anular o Neymar do que foi anular o André. Certo. Agora, a zaga do Atlético Mineiro é o que preocupa. Como todo o time do Vanderlei. Não é uma zaga que te passa aquela confiança. Tanto é que o Atlético abriu 2-0, tomou um gol normal, um gol de jogo, mas... Um belo gol do Robinho também. Uma boa zaga, aquela bola não chegaria pro Robinho. A zaga do Santos não te preocupa também? A zaga do Santos, eu acho que o Edu Dracena tá jogando muita bola. O Durval tá jogando demais. E aquele Durval é um jogador que, assim, você nunca vai ver ele sendo nota 10. Mas você nunca vai ver ele sendo nota 4. Ele é sempre a mesma coisa. Eu estava conversando com o nosso amigo Faé ontem no MSN, a gente ficou conversando até um tempo. Uma coisa que ele falou realmente é verdade. Quando o time está bem encaixado, jogadores medianos aparecem. Você conta o Pará, por exemplo, que está jogando muito bem. O Pará. Agora, o monstro da partida domingo, além do Paulo Henrique Ganso, foi o Arouca. O Arouca jogou demais. O Arouca jogou demais. O Arouca que o São Paulo dispensou. O meu destaque do jogo de domingo é o Edu Dracena. Não é nem o Arouca e nem o Ganso. O Edu Dracena não perdeu uma bola que ele antecipou. Ele não perdeu uma dividida. Ele jogou bem demais. E se não é ele ali no miolo de zaga do Santos... A peixada ia rolar ali, viu? A experiência, né? E o Dorival Júnior, errou. Minha crítica ao Dorival é que o Dorival mostrou que não está pronto para assumir um time grande.
Ele parecia meio perdido, né? Meio? Meio? Sem entender o que estava acontecendo, o que eu faço Eu acho agora. que no momento que ele... Mas peraí, ele não tá pronto pra assumir um time grande, por que tanto querem levar ele pro Palmeiras? Pro Palmeiras tem toda uma questão. Palmeiras não é time grande. Tem toda uma questão muito maior que o Corinthians, por exemplo, que nunca ganhou uma Libertadores. Já que era essa a resposta que o Mas a senhor gente ganhou o queria. Mundial. Já tomou. Mundial feito em casa, né? Essa Made in Brasil. Essa Made in discussão de Brasil. vocês dois... Beira a ser ridículo vocês falarem que ganharam o Mundial, né? Isso aí vem do Tipulo. O Tipulo tá tentando contratar o Dorival fazem E tá 3 certo, anos. tá certo ele. Não Mas deveria se ele nem não tá ter pronto trazido. pra time pequeno- Não pra time deveria grande, nem ter trazido o Vanderlei Você na tá em ocasião. contradição. Você acabou de falar que não é time grande, mas que o Palmeiras... Tudo bem, quem nós temos hoje no Palmeiras? O Antônio Carlos. Que tá preparado para assumir um time grande? Mas Acho ele que ele tá sabe no que é uma lugar pressão de certo. time grande. Então tá bom. Então Muito são mais que o dois. Dorival. certo. Tanto faz um como o outro. Tá no lugar certo. Os dois sabem ali o que é. Agora, não tem time no Brasil mais difícil de ser dirigido do que Palmeiras e do que Grêmio. Quem dirigir Palmeiras ou Grêmio e se sair bem, tá pronto para ser técnico da seleção brasileira. Você viu uma entrevista do Silas, por isso que o senhor tá falando isso, né? Não, é fato. O senhor é um brincalhão, né? Isso Só aí- porque o Silas falou. Isso hein, aí, amigão? no momento que o Filipão saiu do Grêmio e foi pro Japão, o Filipão falou isso. Não tem time mais difícil e mais atribulado do que o Grêmio de se treinar. E quando ele chegou no Palmeiras, que ele começou a brigar com a turma do Amendoim, que ele que deu esse nome ao torcedor ali da numerada palmeirense, ele falou, desculpa, eu me enganei, tem um time que é pior que o Grêmio para se treinar, é o Palmeiras. Então vamos ler alguns e-mails aqui. Pessoal, mandem e-mail, enviem sua mensagem. Temos 5 e-mails, falta só 995 para ter um striptease A no Grida programa. é o nosso apresentador, né? Eu falei lá para os meus alunos, se eles não mandarem, eu vou tirar um Como ponto. chama o pessoal da É dessa o escola? Colégio Montessori. Desculpa? Maria Montessori. O pessoal para a escola Maria de Montessori, que aula que você dá? História. História para molecada de que idade? É ensino fundamental. Ensino para molecada da escola de... Professor. Maria Montessori. Maria Montessori, professor de História Valdir aqui, mandando um abraço para todo mundo aí. Mandem e-mail se vocês querem ver o striptease. Uma stripper. É uma stripper. Sim. É verdade, uma stripper. Já pensou em striptease seu? Esperarei Aí, uma- aí eu farei quizzes no meio do programa para cada pergunta acertada, a mulher vai tirando uma parte da Que é isso? até ficar somente com umas partes íntimas. Você vai perder o E dinheiro. depois Isso- só pra gente, né? Isso que é bom. O senhor Manda- vai ler os e-mails, Deixa eu não? mandar um abraço, um beijo pra Noca, amigona minha da faculdade. Ela falou assim, gordo, carinhoso, programa espetacular, nem começou, mas já é sensacional. Um beijo pra ela, ela mandou outro e-mail. Gordo, você é o Avaloninho da TV. Que orgulho. Eu tenho que ter orgulho de ser chamado de Avalone, amigão? Nesse momento precisamos, a partir da semana que vem, estamos buscando um novo apresentador. Mande um beijo pra Ana Luísa. Manda um beijo pra todo mundo. Manda um beijo pra ela. Beijo, Ana Luísa. Isso, pronto. obrigado. Vamos lá. Depois eu que sou judoca, né? Carrasco. O Raul Carrasco, gremista, manda, apesar de querer que eles os Santos, apanhem, quero que passem para pegar o Grêmio. Vamos calar a boca dos moleques diante de todo o país de vocês. Que eles falam que a gente mora num país diferente. É o país de vocês, entendeu? Ele mandou um e-mail. A Débora Alessandro de Minas, obrigado, Débora, pelo e-mail. Para evitar conflitos entre as torcidas, o Robinho deveria ser o primeiro a dar exemplo. O Robinho, numa entrevista coletiva com 18 anos, abaixou a calça do Diego. Você quer que ele dê bom exemplo, Débora? Não pode esperar de jogador desse que não tem uma carreira controlada, é um jogador despreparado. A não sei se é Eli Alves ou Eli Alves, desculpa, parabeniza o canal e manda um salve para mandar um salve para a equipe da Gênios FDT Informática de Pontalina, Goiás, que acompanha online a Just TV. Um abraço. Deve ser torcedor do Atlético, né? O Renan manda. E aí, todo mundo, cheguei agora, eu sou dessa escola aí. Conhece Renan? Renan, que time ele torce? É Corinthians. Aê, Renan, um abraço, seu professor aqui dando show, hein, parceiro? É nóis. Manda e-mail aí pra você ver a stripper aqui no programa, hein, cara? Já foi um aí, hein, ó. Bom, vamos entrar no assunto meio... Vamos falar, deixa eu fazer uma questão. Já O senhor está emendando a Copa perdido do na Mundo. pauta, o senhor não sabe do que falar. Não, Não, pede falar comercial, não. faz igual a Valone. Vamos falar do... No pique, vamos, não perde o pique. Vamos. Posso falar? Você quer assunto polêmico? Não é polêmico. Vamos falar do final do jogo do Santos. Eu queria destacar Mas eu tenho assunto polêmico, o Paulo Henrique Ganso. Eu acho que com atitude
não o fato da atitude dele não querer sair do jogo ou tudo mais, mas o fato dele ter chamado a responsabilidade. Ele, Perfeito. pra mim, é o protagonista desse time. O Neymar e o Robinho são coadjuvantes. Perfeito. Eu acho a minha... Perfeito. Eu Não acho que tem o Paulo Henrique Ganso deu um grande passo Não tem o que falar. E o... para ir para talvez disputar a Copa do Mundo. Mas Acho que esse jogo mostrou. O fato dele ter saído ou não do jogo, isso é o que menos importa. Segundo Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, entende? Ele falou que o Ronaldinho tem mais chance, né? Exatamente. Ele conversou com O o Dunga, Dunga né? desmentiu isso hoje já numa nota oficial. Aí, viu? O Dunga falou que desde 2009 não conversa com o Pelé, que isso é mentira. O Pelé sabe? também é uma figura, né, Entende? amigo? Ele foi o Nicanor que soltou essa mensagem, hein? O Pelé calado Foi é o um Souza. poeta, hein? Pelo amor de Deus, hein, cara? Pelo amor Não, de a Deus. gente tem gosta que do ficar Pelé, a gente não Agora, gosta do Edson. o Paulo Henrique, eu vou ser bem sincero, eu não sei se vai ser um bom para a carreira dele e para a seleção agora. Mas ele não vai ser titular agora, entendeu? Amigo, vai. Não vai. Vai. Eu acho que vai. Vai porque o Kaká não aguenta jogar a Copa O do Kaká Mundo. jogou bem a última partida do Real Madrid. Jogou um tempo e meio, saiu com dor, foi fazer gelo na região. Entendeu? Foi bem, mas não é aquele Kaká que nós estamos acostumados a ver. Tá longe, infelizmente, Ele daquele tá- do Milan, tá bem longe. Você sente que ele tem medo de ir para a jogada, ele tem um certo receio, talvez até por dor. Não vou entrar no mérito, lógico, o Kaká, pela carreira dele, não está fazendo corpo mole, nem nunca fez em lugar nenhum. Acho que é o melhor, é o atleta mais profissional que nós temos dentro da nossa seleção, é Kaká e Lúcio. Exatamente. Eu pensei Então que não você ia dá falar para do Lúcio. não Lúcio dá é- para falar do Kaká e não dá para falar da postura dele. Se ele não está jogando 100%, é porque realmente ele não tem condição. E você chegar e jogar a responsabilidade de uma Copa do Mundo num moleque promissor, mas não deixa de ser um moleque que nem o Paulo Henrique, eu não sei se seria o ideal para ele. Esquece seleção, porque essa seleção está fadada ao insucesso. Mas eu acho que depois do que ele fez no jogo domingo, eu acho que ele está preparado para Eu encarar uma acho que, seleção. acho que assim. talvez ele possa ir para a Copa do Mundo para... Mesmo porque é o seguinte, Marcelo, se o cara for bom mesmo, ele vai jogar, entendeu? Eu acho que não vai Não, queimar concordo etapa, com- não. Eu acho que não queima etapa, não, E nem entendeu? com o próximo treinador, Ele já, que o Dunga vai ele ficar. já disputou 2 finais de campeonato, E o entendeu? desafio até dia 11 de maio, que é quando sai nossa convocação, é que todos os jogadores da seleção sejam reservas em seus clubes. Que nós estamos quase atingindo essa marca. Não é não. Exatamente, Opa! É, Só pega. titular, Júlio César na Inter, Lúcio na Inter, Michael, Michael. Michael, Daniel Alves. Daniel Alves é que reserva na seleção. na seleção. Só se ele colocar lá na Não, o não. outro, quem Vai. que é o outro zagueiro? É o Juan, titular. Juan Na Roma. É reserva da Roma. Pelo Tá amor de reserva na Pela, Roma. não, o Opa. Juan jogou o clássico O meu titular. campo do Brasil é todo reserva. O Josué, o... Felipe. Josué não O joga, Gilberto Felipe Melo não Silva. joga. O Felipe, ele não é reserva. É que ele joga um sim ou não, porque ele é expulso um e joga o O outro. Luiz Fabiano e o Vai. Robinho não. os dois Júlio são Batista titulares. não joga. O Júlio Batista, O Luiz os caras Fabiano tá estão de machucado, brincadeira, né? né? O Júlio Batista é o cara que eu mais não defendo na seleção. Apesar que eu acho que ele é um jogador que tem mais múltiplas funções, mas ele joga mal em todas. Mas entendeu? eu acho que hoje o Júlio é mais útil do que, por exemplo, levar o Elano. O que acabou com o Brasil Então. foi a Copa América, amigo. Aquele grupo ganhar a Copa América fez muito mal para a seleção brasileira. É. E aí o Júlio Batista se destacou naquela Copa América, Exatamente. né? E aí ele ficou Aí com há males É. que ficam. Ele ficou com pontos. Não, mas Aquele jogadores que aquele- não tem tanto potencial podem jogar bem um torneio. Aquele jogo contra o Equador lá em Quito também, aí essas coisas o Dunga sempre vai colocando na pastinha e vai agregando os jogadores, entendeu? Lógico, meu, se a gente for... Semana que vem, terça-feira, dia 11, convocação. Nosso querido Doni conseguiu atingir a brilhante marca, ele é o terceiro reserva hoje. E se ele for para a Copa, é uma incoerência, principalmente nos goleiros. Eu acho que você convocar o Júlio César tá certo. Acho que Júlio César e Vitor tem que ser os dois. Perfeito. Falta mais um, entendeu? Pô, cara, chama o Marcão, chama o Rogério Ceni, entendeu? Pra ter Eu uma sou- Pode, pitada você não de- pode perder o controle do grupo dessa forma. Você chamar o Marcão é perder controle E o do medo? grupo. Ah, o medo sim. Não, o Mas Marcos aí, jamais vai aí ser eu titular, acho, ele sabe que aí vai eu ser acho titular. Tudo que bem. se chama o Marcão como terceiro goleiro, que nem o Gilmar foi em O 94. Marcos se é propôs aí
como terceiro goleiro. O Marcão entendeu? é bom de grupo, né? Exatamente, é que eu tô te falando, entendeu? É uma pessoa boa de grupo. É a mesma coisa que, por exemplo, quando o Vampeta foi convocado em 2002, além de jogador... Não, que- aquilo lá, Vampeta e Edilson. Não, eles chamaram Nossa, que faltava... velho. Aquilo foi gratidão. Não, Foi gratidão pelas eliminatórias. Não, sabe o que foi? É que estavam precisando de alguém pro cavaquinho e alguém pro pandeiro. Pra completar a roda de samba na concentração. Agora, brincadeiras à ônibus, né? parte, Que o ônibus ficava dando Vampeta volta. era um jogador bom de grupo. Esse pessoal, por exemplo, o Marcão seria sensacional pra seleção. Ele ficar no grupo da seleção. Acho que, na minha opinião, ele seria até fundamental no momento mais decisivo pra conversar com o Júlio César, sabe? Ser tipo um conselheiro do Dunga e do Jorginho também. Seria bem legal, cara. Que Seria bem legal. 2002 foi a seleção do samba, vamos dizer assim, né? Porque eles até chegaram a dar a volta a mais em torno do hotel pra terminar a música, né? Tal. Sim, exatamente. Essa vai ser a seleção mais do pessoal que reza, que fica orando no vestiário. Já é Agora, outra Os pegada. politicamente corretos do Dunga. né? Ainda teve uma frase Zé de do Dunga Cristo. nessa semana que passou que eu tô pensando seriamente, refletindo muito em cima dessa frase. Que ele disse que Reflexões de Kowalski. Ele disse que aqueles que entendem de futebol não terão surpresa na convocação. É verdade. Eu acho que aí ele abriu o leque, hein? Eu fico nessa pensando o frase. que ele assumiu aí. Não, Ele assumiu não entender de futebol. E Ele pode... Não- o que não ele haverá quer ver, ó, surpresas. Você pode Eu acho abrir... você quer ouvir aí vai uma dica pro pessoal que fica na internet. Terça-feira deve ser por volta das 11 da manhã, né? Se você puder, ouça a convocação pela Rádio Gaúcha. Eu acho que vai ser o melhor lugar para ouvir sobre a convocação. que é a melhor rádio de esportes do Brasil. Se aqueles caras não entenderem nada de futebol, porque acabarem discordando da convocação, aí sim, tá tudo errado. Porque Aí acabou. essa frase aí, amigão, eu vou registrar essa Já tá frase. Já está Registrado, registrado, o senhor já Esquece. perdeu os direitos sobre ela. E se ficar falando, vai ter que pagar royalties. Por que os e-mails vêm assim desfigurados? O pessoal não pode pôr acento, é isso? Não, aqui é para Pessoal, analfabético. não ponham acento nos e-mails, porque senão Que nem fica SMS. um texto em russo para mim ler aqui, eu não consigo entender porcaria nenhuma. O Eli Alves manda aqui atleticano, agora não sei se é Atlético, porque ele é de Goiás, se é Atlético de Goiás, se é Atlético Mineiro, se é Atlético Paranaense, não sei que time ele torce. Marcelo, Atleticano, é. falando em Palmeiras, em Atlético Goianiense, que vergonha semana passada, né, amigão? Era o Amendoim esperado. neles. Era o esperado, eu Nossa, já tinha era falado aqui. Eu não estava esperando nada muito diferente. A postura do pseudo-craque, também conhecido como genérico de jogador, Tem o Diego Quase Diego Souza. quase ex-jogador do Palmeiras. que não, tem tudo para ser jogador do Palmeiras, e se já tivessem limpado a casa, esse grupo estava rendendo mais. Quase ex. Porque não é possível. Quando sai um treinador como o Muricy e fala que tem um jogador mau caráter dentro do grupo que prejudicava todo o resto, você tem que acender a luz, no mínimo amarela, desse grupo. E continua tudo aí. Eu, particularmente, torcerei para o Atlético de Goiás. Ô Marcelo, você tem umas posições assim. É Palmeiras lógico. passou, Palmeiras Amigo, não passou. adianta. Adianta o Palmeiras querer Vai chegar? passar bonito. Amigão, Vai Palmeiras- chegar para apanhar de outro. O Palmeiras, amigão, vai chegar na final da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil lá do Palmeiras é ridículo de fácil. O Vitória, É. o Vitória é campeão baiano. Não me venha com esses times que são pseudo-grandes, que não são grandes. Não me venha com essa história Bye, Salvador. de falar que a Vitória é grande. Amigão, não é grande, não Bom, é. Na sua opinião, saiu do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Minas e Rio, acabou. Sim, Não, Rio eles ainda são depende, times né? grandes. Que tem time no Rio que dizem que é grande, é pequeno. Fluminense. Amigão, você pode falar do Botafogo. O Botafogo foi o time que mais deu jogador para a seleção O brasileira. Botafogo amigão. hoje é pequeno. Eu não acho. Se comporta como Eu pequeno. acho que o time Mas tem o grande estádio mais moderno do sempre Brasil. vai ser time Não é grande. deles. Não É muda. deles. Um time grande pode estar na quarta divisão, ele sempre vai ser grande. Ele construiu uma Então história. saiu pra desse ser História. grande. eixo, Aí acabou. o nosso amigo Valdir pode falar bem de história. Agora, você tem que analisar o presente.
presente O- você vai Mas a ver, história muito não bem. pode ser descartada. A camisa- Exatamente, não pode A esquecer história a não pode história, ser hein, ó. descartada. Não, Professor de história se falando, descartar, hein? nosso amigo Valdir Ó, perde o O emprego. Valdir tá Emprego, falando, é a hein, pelo profissão, amor como é de que Deus, fica? hein? Descarta a história. Aí sim, Aliás- aí é presente. Então, presente tem vários clubes que são Falando em maiores. história, vocês receberam a mensagem de texto que eu mandei no celular? De madrugada? Aliás, era 4h30 da manhã, seus vagabundos. Vocês me ligaram, né? Renato Koval, pode ligar pra ele. Mas ligou do celular da namorada do nosso amigo Marcelo. A Renata ligou do celular da Renata, cara. Ah, aí essa parte eu não vi, porque eu tava dando risada. Pelo amor de Deus, 4 horas da manhã. Vocês não têm noção? Vocês sabem Ele que eu tava tava dormindo? lutando Eu me telecat comportei no em cima do interior. rádio. Eu me Tá comportei. bem. Comportou? É. Eu me Bom, comportei não no vamos interior. entrar nesses detalhes. Você voltou com umas pejorativos. fotinhas da mimosa aí, Quanto por está quê? o jogo do São Paulo? Intervalo 0x0. 0x0. Vai ser sofrido, Pênaltis, filho. hein? E haja coração, amigo. E haja coração. E olha, Coração Vamos e falar OB. do jogo jogo amanhã? de amanhã. por favor. Tem certeza? Ainda faltam 35 minutos. Ah, mas a gente vai gastando uns 20 25, aí. desculpa. Senão a Depois a Celinha gente tem a um... gente, não, vamos falar. Daí a gente Vamos termina falar com pro os pessoal palpites. continuar mandando mensagem. Termina com os palpites, por que faz favor, tempo que a gente não dá mandem palpite mensagens. Mandem mensagens, Marcelo, povo. me fala do time do Chivas, por favor. O que você quer que eu lhe fale do time Chivas, do que a gente tinha Chivas? comentado que assistiu o jogo aquele dia depois que a gente saiu do Bom, restaurante. o Chivas, Com cinco amigo, ca- com cinco cinco ca- jogadores titulares Então, servindo a seleção mexicana. Já. E o Chivas vai lá, faz o jogo que faz. Faz o resultado que Em faz. cima do Vélez. Abraço. É um time que vira favorito. Que ganha força de Mas favorito. o Chivas é um time muito bom. Muito É um bom. time grande. Tá bem montado, um time Sim. veloz, sabe tocar a bola. Bem postado na O time do defesa. Chivas é muito bom. Foi o time do Chivas ganhou, depois do São Paulo, fazia uns 10, 12 anos que não perdia uma partida de Libertadores no Morumbi. Foi o Chivas que ganhou. Agora, o Inter O da Chivas nossa é um time- amiguinha ali, da Renata Love, eu acho que já foi pro saco. O Inter foi pro saco, amigão. Esquece. Já foi pro saco, ele fez sinal que já foi pro Olha, saco, sim. o Inter também é o seguinte, todo ano vem o Inter com essa historinha de Inter de Porto E eu, Alegre. todo ano eu caio. Todo ano eu caio. Ó, e o Faé é um que fala toda vez, ó, esquece, o Inter é um time, amigão, que todo ano a imprensa fala do Inter, não sei o quê. Amigão, deve ter um urubu morto Eu lá tava dentro, vendo, eu tava lá vendo. dentro do Beira-Rio, hein? Um Pelo urubu amor de tricolor Deus. Já viu enterrado. como eles choram? Tudo eles choram. Tudo é um Eu problema vou falar, do o juiz. Fossati é um bom técnico, eu não acho o Fossati um mau Será que teremos treinador, DVD cara. amanhã lá no Vão inventar Beira-Rio? algum, né? Eles sempre inventam um Não, DVD. agora- DVD Oteca A do questão, eu tava Fernando assistindo Carvalho. o Arena Sport TV Ontem, hoje. na segunda-feira. Tu é corajoso, hein? E eles estavam falando das últimas, vamos dizer, tiveram Preciso dar algumas 18 coisas pra você finais fazer, hein? entre Inter e Grêmio. Grêmio. No Gaúcho. Não sei de quanto tempo eles puxaram isso e tal. Amigo, tá 11-7 pro Grêmio. Então, isso já explica Ah, muito. 11-7 não é muito, né? Opa, O pior é o São Paulo, os últimos 14 mata-mata ganhou 2, pô. E o Corinthians dos últimos 14 perdeu um só. Que foi a final da Copa do Brasil. pro esporte, Esporte. eu estava lá. Você vê como a história é importante, estatística é importante. Não, aqui. Aqui mesmo, quando entrou o Enilton, eu falei pra ele, vai fazer o gol do título pro É esporte. pé frio, já percebi que ele é pé frio pro Corinthians, então. Tudo que ele falar, você leva ao contrário que dá certo. Ufa, meu Deus. Por Você isso não que eu vai ver digo, o jogo do Corinthians Amanhã dá Corinthians, Semana tranquilamente. Não, Vamos caramba, eliminar vai os te cariocas. Vai te catar, ó. Você falou que dá Flamengo, agora você vai levar até Amigo, o final. eu sou bairrista. Eu torço pro São Paulo, meu estado. Isso, Não precisa amigão. não, não precisa não. Isso, Parque Antártico está ouvindo o Que que o ano senhor que tá foi? falando, hein? Que ano que foi? Foi Manchester e Milan final? Não. Manchester e Milan do mundo de... Não. Manchester e Barcelona. Foi em 99. Esse aqui apareceu no programa com o quê? Com uma camisa do Manchester. Bonita, novinha, olha lá. Ah, na final do ano Manchester passado campeão. da Champions League. Não, retrasado. Era ano retrasado, é. Manchester e Barcelona. Passado, tá certo. Passado. Foi Retrasado passado. foi Manchester e Chelsea. Foi no ano retrasado. Passado. Foi passado. Você que secou e o Barça campeão. levou. Ano É. passado ainda estávamos naquela outra sala, o Nil me confirma. É, o Há um Barça- ano atrás, tava Tava, lá ainda, na tava. sala do Fábio? Tava. Não, ó lá. Tá vendo? Ano retrasado, amigo. Bom, você ferrou a vida do Manchester com aquela camisa. Ah, sim. Só eu, né? Eles que não e jogaram cê- nada, Por que você não usa mais a camisa do Palmeiras? não tô usando no momento. Por quê? Porque é o seguinte, a coisa já tá tão ruim lá, É, que eu não quero influenciar. é. Você entendeu? Eu não quero influenciar e fica essa dúvida de qual patrocinador, eu não sei qual vestir. Só uma coisa, pessoal. Vermelho, tá?
Valeu. Vermelho é para os Bambis hoje. Sim. Tá funcionando, tá 0x0. E tá tomando sufoco ainda. Amanhã a partida é pro Adriano, por exemplo, se ele quiser ir pra Copa do Mundo, amanhã é o jogo. Já Pode. tá na Copa, pessoal. Esse papo vai... Agora, eu tava conversando até com o Marco, antes de vir para cá, a gente tava falando... Amanhã provavelmente chega uma frente fria a São Paulo, ninguém sabe se chove ou não chove. Mas a frente fria é certa, então vai esfriar. Vamos ter uma queda de temperatura, por sinal, aumenta um pouco a temperatura para nós aqui, que amanhã já teremos a queda natural. Não precisamos já estar gripados desde hoje. Não aumenta não, você é louco? Não, aumenta a temperatura. Que isso? Diminui a Aumenta, potência. tá, pensei que é pra ficar mais frio, bom. Calma, Fiquei mamífero de assustado. grande porte. Ele fica tomando bolinha para emagrecer, daí ele fica assim. Fiquei assustado. Qualquer coisa que eu agora. falo, ele já reclama. Fiquei assustado. Você precisa ter o contraponto aí. Agora, a gente estava falando da forma de jogo do Flamengo. O Flamengo, na minha opinião, ele pode se dar o luxo amanhã de se trancar e jogar só em cima de bola aérea e bola lançada para Adriano. Olha o Que- Mourinho fazendo escola. Não, é uma realidade. Sim, Se você der espaço para o time do Corinthians, fatalmente você vai sair de lá eliminado. O Flamengo sempre dá espaço. Foi isso que aconteceu com eles na Libertadores, quando perdeu para a Universidade do Chile e tomou aqueles 2 gols do Caracas. Gols idiotas. E na derrota para o Botafogo na final do Não, foi 2 do gols de pênalti, né? Na final. Um do Herrera e um do Louco Abreu. Flamengo, pô. Claro que foi. 2 de pênalti. Foi. Como? Sim, senhor. Na final do Campeonato Carioca foi 2 gols de pênalti. Um do Herrera bateu no meio, Bom, um aqui deu uma fizeram o cavadinha. pênalti, né? O Eloco meteu a fizeram o cavadinha. pênalti. Se amanhã ele entrar com o Maldonado, com o Maldonado, Williams e Toró, e vai colocar quem no lugar do Michael? O Vitor Pacheco. E ele é jogador pra contra-ataque, esse cara aí, que vai entrar. O Vitor Pacheco. Ele é Amigão, jogador que liga o contra Flamengo o Flamengo amanhã vai diria jogar que tem aberto. 65% de chance. Não, mas ele não vai jogar aberto. Ele não vai. Ele vai jogar trazer o Corinthians aberto. para dentro do campo dele E vai para sair ter no o contra-ataque. eu também Só acho. que também é aquele negócio. Se você der o contra-ataque para as 2 aulas do Flamengo, você também tá morto. Sim, eu concordo. Por isso que amanhã o Mano começa com o Alessandro, já para deixar bem firme, fechar com o Chicão e com o William, né? Liberar o Roberto. Liberar o Roberto Carlos, deixar o Ralf mais recuado e usar qual vai ser. Se você vai atacar o Flamengo nas costas do lateral, que nem ele soltar o Roberto Carlos nas costas do Léo Moura, vai ter que um volante. Olha, cobrir, eu tô concorda? achando que amanhã o Mano vai começar com o Jorge Henrique e Dentinho Ronaldo. Peraí. Aí- Ele não vai. Aí eu acho que ele vai fazer Terminar isso. minha explanação. Se ele colocar o Roberto Carlos para empurrar primeiro, vai soltar o Roberto Carlos, já vai ter o Dentinho nas costas do Léo Moura. Então vai ter que deslocar um volante para cobrir aquilo. Não vai colocar, né? Vai deixar o David plantado marcando o Ronaldo. Amanhã é jogo pro Que, Elias. por sinal, o velho. David Amanhã o fez Elias vai... muito bem. Hã? Por Fez. sinal, o David fez muito E bem. o Ronaldo Eu acho- ajudou. Eu acho que amanhã ele entra com 3 atacantes e o Jusilei sai do time. Se ele entrar com 3 atacantes amanhã, ele começa Bem, já ganhando o jogo. eu também acho, concordo com o Marcelo. Ele já vai sair na frente. Eu também acho, com certeza. O Marcelo E o pegou problema, no eu ponto. acho que se o Flamengo ficar muito atrás, só esperando contra-ataque, o Flamengo dança também, né? O Flamengo não pode. Não é um Por time isso que eu que acho não que consegue aguentar. eles o não vão Flamengo- aguentar o tempo não é O um inteiro. time Flamengo que tem uma consegue jogar coisa assim. que você pega o primeiro jogo mesmo, o Flamengo fez o gol e se trancou. Mas teve que se trancar porque tava com o jogador a Tudo menos bem. também, né? Foi, ó, Agora, quantas bolas você não teve esticadas pra cima do Adriano, que o Adriano matou a bola, dominou, prendeu bola e sofreu falta? umas 2. Em O compensação, Chicão ele jogou- teve o umas Chicão 3 jogou ou demais. 4. Jogou muita bola. Teve nossa, umas 3 primeira- ou 4 que a cobertura funcionou perfeito. Isso contando com o Moacir, que estava enfiado lá nas costas do Juan. Eu acredito que Amanhã o ele Flamengo... joga com o Alessandro ainda para fechar essa cobertura. Então, por mais que o Wagner Love também caia pela esquerda ou pela direita, ele vai ter uma cobertura muito melhor em relação ao jogo passado, porque o Moacir não te dá essa opção, porque o Moacir é ataque total, né? Ele sobe muito. Se ele entrar com os 2 atacantes leves, o Dentinho e o Jorge Henrique, então ele vai estar armando muito melhor para cima do Flamengo, e o Flamengo não vai conseguir. O Flamengo não é time de ficar lá atrás plantado. não é mesmo. Não, com certeza não. Mas Ele colocando o Dentinho ou ele colocando o Jorge Henrique no time, ele vai sacrificar um jogador que está jogando muito bem, que é o Jusilei também. Mas daí esse ou é um... não, ele Ou pode o passar o Ralf, né? Jusilei pra direita Pra lateral direita? É. e sacar o Moacir, que não foi bem no primeiro jogo. Mas Eu achei que o Moacir jogou muito bem a primeira Não, partida. não.
Eu achei que o Martins jogou bem. Muito Já vi afobado. partidas melhores. Ele é dele. bem insinuante, só que ele fez o pênalti, mas... Mas tá bom, mas não foi objetivo. O Jusilei Faltou jogou muito muita bem. O Chicão objetividade. foi monstro a última partida. Eu acho que monstro. ele saca o Jusilei, mantém o meio de campo com o Ralf, com o Elias e com o Danilo, entra com o Alessandro e entra com o Jorge Henrique, Ronaldo e Dentinho. Não, Amanhã- mas é time do ano preocupante passado. o Alessandro e o Felipe meio fora de ritmo também, num jogo desse, né, cara? Mas aí, o Felipe, eu concordo, a preocupação. Com relação ao Alessandro, tem um pouquinho daquela coisa que é marcação. Se deixar o Alessandro, vai, apoia, uma hora o cara vai cansar demais, aí ele perde aquela coisa de marcação. Eu Mas acho se que deixar ele não ele entra lá, com o Alessandro. você acha que ele puxa talvez o Jusilei? É mais fácil ele puxar o Jusilei do que entrar com o Alessandro. Bom, também é Pela uma coisa falta que de funciona ritmo muito de bem. jogo. É até uma opção melhor, eu acho. O Arthur né? Mengo, Eu acho, o na Arthur época- do flamenguista mandou muito gás para pouco refrigerante. Tchau, Corinthians. Então vamos ver. Aí semana que vem você manda mensagem, aí eu vou te mostrar o gás onde vai entrar. Amanhã isso? cai a fraude da imprensa paulista. Amigão, perder ou ganhar não vai... Eu vou ser sincero com você, eu tô torcendo pro Corinthians passar, porque é pouco sofrimento vocês querem agora. Eu quero vocês caírem na semifinal, na final. Que dói Aí é bastante. gostoso, que aí é doído. Se for Aí perder, sim eu prefiro vou. perder. Entendeu? Agora não tem Pois graça. eu sou historiador, trabalho com o passado, mas vou dar uma de cartomante, vou prever o futuro. O Corinthians vai pra final da Libertadores com um time mexicano. Não dá. Aí vai cair naquilo que esse tonto aqui Aí fica nós falando. vamos perder a final, mas vamos disputar o Mundial e vamos ser E sem ganhar a bicampeão Libertadores de mundial novo. sem ganhar Libertadores. A palhaçada continua. Palhaçada não, palhaçada Não, isso aí de cor. é pra jogar na cara de todo mundo que não precisa de Libertadores pra ser campeão mundial, entendeu? O Rogério manda. E aí, amigos? Rogério manda. Ô, ressurgido da Rogério. Cisa. Tudo Nossa, bem? Quem que é aí? Fantasma, né? Bom, amanhã vai azedar. Bom, obrigado, Rogério. Se fosse pra mandar isso, amigão, o senhor não precisa nem mandar, hein? vem Por falar favor. aqui, ó. Por favor, assiste o jogo do São Paulo, amigo, que não tá fácil também, pessoal. Tá meio complicadinho aqui, tá 0-0 só, hein? Tá 0-0. Bom, Fato é, o jogo vai ser muito melhor que semana passada. Eu acredito que o jogo da semana passada foi um pouco atípico com relação ao gramado. pros dois claro. lados. Não deixou ninguém jogar, então eu acho Pra que amanhã... sorte do Corinthians. Ó, posso te falar? A vantagem que o Flamengo tinha de um jogador a menos, a vantagem que o Corinthians tinha com o jogador a mais... Sim, naquele campo sumia. Não esquece, não tinha, porque era só bola aérea, Não, entendeu? sim. Você teve a vantagem de 20 minutos, 20, 30 minutos. Só que uma equipe com um jogador a menos consegue se defender por 20, 30 minutos. Tanto que Mas o não gol, consegue o jogo inteiro, o gol entendeu? foi num lance muito pontual, que foi o pênalti, Não, e lance acabou. isolado, É. porém, tem uma coisa que Roberto Carlos perdeu a bola no meio é campo. né? fato. O Corinthians é um time que sabe jogar com a bola no chão. Sim. O Flamengo também sabe jogar com a bola no chão. Agora, a bola aérea do Flamengo é muito mais forte que a bola aérea do Corinthians. Eu acho que aí se decide o jogo de amanhã. O Corinthians não tem bola. Esse é um problema O também. Rogério quando fala, teve tá semana feio passada- o tricolor, hein? O Rogério tá falando aqui. Ah, é? Sofre, O Alisson corno. manda, eu acho que o Flamengo não vai aguentar a pressão do Corinthians no Pacaembu. Amanhã a torcida que comprou 40 mil apitos pra encher o saco quando o Flamengo tiver a bola. Puxa, que coisa. A última partida... Uma coisa tão inovadora em Libertadores. Eu tenho uma desde lembrança 71. muito boa Papel desse negócio higiênico. de apito. Eu fui uma partida em 2000, nas quartas de final da Libertadores, Corinthians e Atlético Mineiro, no Morumbi. Foi 2-1 pro Corinthians. Gol de Edilson e Ricardinho e gol do Atlético do Guilherme. Goleiro do Corinthians era, naquela partida, o Maurício, que o Dida estava na seleção. Eu lembro que estávamos com apito também. Toda vez que o Atlético Mineiro pegava na bola, ficava E- 60 mil apitos no Morumbi. No jogo contra o Palmeiras, também nas quartas, na Libertadores, também tinha apito. E o engraçado é que tinha apito dos dois lados. Então você não descansava do apito, bicho. Você ia realmente ficar surdo. Que Ah, aí você fica louco. horas estava metade do estádio apitando e horas a outra Não, metade. nem eu acho que ninguém aguenta. Os caras na torcida ficam malucos com aquele apito lá. Outra coisa do jogo de amanhã que vamos para encerrar, né, pra gente poder falar de outras coisas também. O tipo de gramado favorece muito mais o jogo do Corinthians do que o do Flamengo. Jogar num campo menor Mas é esses diferente. detalhes- Mas daqui a são pouco nós vamos estar muito falando da poucos. praga que tem na grama. Exatamente, isso aí. O tipo de cerca. Ah, mas não Ô, muda pessoal, nada. Não. Amanhã, Então tá bom, então não a muda. verdade é a seguinte, amanhã, Corinthians ganhando, ou Flamengo ganhando, qualquer resultado é normal, são duas equipes gigantes, então não é demérito nenhum o Flamengo passar, ou o Corinthians passar, não é demérito nenhum para nenhuma das equipes, pelo amor de Deus. Tem um ponto que eu acho. Vamos, para de tratar... Qual seria o resultado ou- mais normal para esse jogo, Amanhã. independente de, vamos dizer, pelo Campeonato Brasileiro, pontos corridos? 2-1 Placar normal. Corinthians.
é um resultado que não serve. Esse eu acho que é o grande... Vamos dizer, a grande dificuldade do Corinthians está aí. O placar mais comum para o jogo... Um jogo de dois times grandes, que o 2 a grande 1 joga em casa, não serve. que é o resultado normal. Sim. Se ganhar de 2-1 amanhã, Mas pode ser 3-1 também. já muda. Não, o que o Marcelo está falando é normal. Uma partida é normal. quando você tem duas equipes grandes, que uma equipe joga em casa, geralmente, assim, a equipe que joga em casa ganha de 2-1, 1-0, ganha com uma vantagem mínima, com poucos gols. Não com os muitos. Exatamente, Entendi. Não, o que o Marcelo falou tem uma certa Tomara lógica, que a é verdade. torcida, se o Corinthians for eliminado, tomara que a torcida fique calma desse jeito amanhã também, né? Porque o grande medo da galera aí é, de repente, acontecer algum problema no Pacaembu, Se né, que- de violência, de Vejam lá depredação. no fórum da Just TV, vou postar lá já, hoje ainda, hoje ou de hoje para amanhã, vou postar o que acontecerá no Corinthians, no caso da eliminação amanhã na Libertadores. E o que acontecerá com o Flamengo. Deixa eu Então só terão- pedir amanhã para você, torcedor do Corinthians que vai no jogo. Paciência, calma, apoie o time. Se perder, xinga na arquibancada, mas não façam o que fizeram contra o River Plate. É um jogo de futebol. A gente não está jogando com qualquer equipe, está jogando com o Flamengo, que é um time grande. Não é demérito perder para o Flamengo nenhum. Uma coisa é você perder para um time sem expressão, entendeu? Perder para um Universitário, perder para um Emelec. Agora, perder para time grande não é demérito. Por favor, com cabeça no lugar. Se ganhar, comemorem com moderação, gritem, mas nada de violência, por favor. E amanhã as organizadas vão ficar todas juntas. Sim, né? amanhã eu vou Eles contar vão as mesmas músicas. Eles vão concentrar tudo num lado Levaríamos crianças ao estádio amanhã, não? Amanhã não é um jogo levar, aconselhado. Não levem criança que tem problemas cardíacos. Amanhã. O Jean manda e-mail, fala aí meu vou ter nome. que tá o jogo. Fala meu nome aí, São Paulinos. Bom, Jean, não precisava, né? Tricolor. O Gabriel manda. O que passa aqui? Passa o trem das 10 da noite, amigão. Passa os trechos. Ninguém perguntou onde eu posso ver o jogo ainda, né? É, hoje ainda não. Começou agora. 0-0, tá? Doído isso aí Começou também, pelo agora, amor de Deus, 0-0. Para Pênalti. os pênaltis esse jogo de São Paulo aí. Palpite, amanhã. 3-1. Marcelão. A lá corintiano, hein? Um gol do Adriano antes dos 10 minutos do Amanhã? primeiro tempo e 3-1 termina 2 a o 1 jogo. Corinthians. Eu acho que vai ser 3-1. 3-1 Corinthians, classificadíssimos para as quartas. Eu de acho que vai final. ser 2-0 pro E Corinthians. rumo ao Chile. Chile. O senhor é mentiroso. O senhor é um hipócrita. O O senhor é um senhor hipócrita. O O senhor senhor já está com o seu ingresso comprado? não inventa. Eu tentei comprar no Fiel Torcedor e não consegui. Mentira. Eu tentei comprar. Você não comprou de 500 reais? Mas, amigão, por favor, né, amigão? O senhor sabe que a produção aqui é rica. A produção É. paga esse tipo de jogo. Joga as moedinhas aí. Te pedi pra. Ô, Renata, cadê a Renata Fã? Renata Fã, aparece aí, Renata Fã. Só para mandar um abraço. E aí, Renatinha? Ele pode filmar, Renata Fã. Ah, nossa, Renata Fã. Aparece aí, Renata Fã. Grande Renata Fã. Não mostrou. Não tá Aê, mostrando. Aê, Renatinha! Grande Renata Fã. Amanhã que Chupa, vai sofrer freguês. vai sofrer com o Inter amanhã também. O meu Inter amigo. precisa O fazer Inter não tem sofrimento, o Inter já era, coitado. Não precisa sofrer mais. 2 né? gols de diferença. E a gente que vai sofrer amanhã. Mas No acho caso, que vai passar. 2-0 classifica, 3-1 pênaltis, 4-2 está eliminado. Então, Palpite para Atlético Mineiro e Santos. Amigão, esse é o jogo bom. Vamos falar do. Esse jogo vai ser bacana. Esse jogo vai ser. Esse é legal. o bom, né, Bá? Amigão, posso te falar? O do Corinthians cara? vai ser ruim assistir. Olha, é mais fácil. Agora eu vou te falar uma coisa. É mais fácil. Amanhã os amigos corintianos podem ir em casa, teremos pizza. Eu quero que você vá pro vai pagar inferno. comida ó. amanhã? Oi? Teremos concorda pizza e comigo? champanhe. Que Você vai amanhã- pagar? Eu vou É encher mais um caminhão difícil, pra... Marcelo, amanhã a tarefa do Santos é mais difícil que a do Corinthians? Eu acho que é. Pelo Luxemburgo. Do Não Santos sei. é Eu mais acho que complicado. a tarefa do Santos é mais complicada que a do Corinthians, eu acho. Acho que é pau a pau, viu? Não, é mais complicado. A do Santos é um pouco mais difícil, porque o Santos está na ressaca de ser campeão paulista. Mas o Atlético Mineiro acabou de ganhar o Campeonato Mineiro também. Mas com o então. Luxemburgo não tem essa, né, amigo? Acabou de ganhar, que aliás foi uma final assim. Só pra gente já falando do jogo, eu via uma parte do jogo do Atlético Mineiro. Como a torcida do Galo é sensacional, né? É uma torcida diferenciada. É uma coisa que o Milton Neves fala, eu não gosto muito do que ele fala. O Cruzeiro realmente é um time sem alma. É um time sem alma. Quando o Marques entrou e fez aquele gol, rapaz, vou falar que eu fiquei emocionado, viu?
Gostei de ver o Marques fazendo gol também. Foi sensacional, a torcida do Galo cantando o hino é algo... Gostei de ver o Marques fazendo gol, principalmente pelo fato de não ter sido em cima do Palmeiras, que o Marques adorava fazer gol no Palmeiras. Geralmente, a torcida do Galo quando é jogava no Corinthians. diferenciada. Parabéns pro Galo pelo título. E a estratégia funcionou, né? Vai no Mineiro. Diego Tardelli jogando há 1 ano e meio, jogando O fino muito da bola. bem. O fino da Há bola. 1 ano e meio já. É o melhor centroavante que nós temos no Brasil. 1 ano e meio já jogando Ele não muito vai bem. pra Tá na Copa. lista do Dunga. Não, vai nada. 1 ano e meio. Agora, do jogo. Falem à vontade do jogo. Comece quem Na quiser. Vila? 2-2 na Vila. Não, vamos falar sobre Quarta-feira, o jogo. o jogo? Marcelo, até que ponto você acha que o Luxemburgo vai tirar vantagem sobre a provocação da molecada? Olha, não Ao só, ponto de mostrar no vestiário, não na só preleção. pela, não só pela, vamos dizer, só o Luxemburgo. O Diego Tardelli também já falou. Eu me senti menosprezado. Eles vão levar isso para dentro do vestiário. Ele vai levar essa declaração para dentro do vestiário e vai passar VT. E depois ele deve passar uma daquelas palestras dele de motivação, de superação, tal, e alguma palestrinha, alguma coisinha sobre arbitragem específica, que isso é uma coisa que o Vanderlei faz, de pegar alguns vídeos, alguns pontos do árbitro que vai apitar o jogo e passar isso para os jogadores dele, se é que já não fez hoje na concentração. Deve estar fazendo direto, desde ontem. Agora, que o Santos vai se arrepender de ter mexido com o Vanderlei, passando ou não, isso vai. Porque não se mexe com uma velha raposa. Não Melhor faça esse não. bordão. Não, Que Velho todo- Galo, hein? Velho Galo. Você falar que o É. Luxemburgo é uma velha raposa, você tá de É brincadeira. uma foi velha raposa, raposa. já Já foi, foi né? treinador do Cruzeiro, é uma velha raposa. Atualmente é um galo. Exatamente, é uma raposa velha, é verdade, é verdade. Entendeu? sobre E o Galo. o Vanderlei tem o seguinte, a imprensa fala, o Vanderlei não é mais o mesmo treinador que era, não é isso, não é aquilo. Agora, todo ano ele está lá batendo campeão. Só não foi ano passado. Ano passado, não. Mas eu acho que tem um outro perigo para o Santos nesse jogo, que é a questão do desgaste, né? O Santo André deu muito mais trabalho para o Santos domingo do que o Ipatinga para o Sim. Atlético Mineiro. E- Então, os caras do Santos vão estar E o bem que- mais desgastados que E o que estão jogando bola, o Júnior, lateral esquerdo, O Júnior tá no banco, né? e o Carlos Alberto, o gato, Lateral direito. meu amigo. E o passe do Ricardinho, hein, meu amigo? o Ricardinho a gente não precisa falar, né? Também. Ricardinho, eu não gosto. Eu acho que assim, dele, jogador mas- que vamos dizer, que não digo que jogador que vai à seleção, mas jogador que frequenta a seleção há muito tempo, você não tem o que falar. Duas Você não, Copas do Mundo você não nas tem o que costas, falar né? Jogou duas de Copas do Mundo, Ricardinho. O que vai falar? Vai falar do Do Ronaldo, Júnior mesmo, que já do foi. Júnior. Não tem. Os caras são diferentes. Você vê o cara batendo na bola, é outra história. A gente foi no Museu do Futebol essa semana agora, semana que passou, na sexta-feira. Sexta-feira? Isso. E tinha lá aquele chute ao gol, né? Com o radar. Eu, burro, fui cavar por baixo da bola, quase quebrei o pé. Eu falei, não Isso cava, que ele isso me aqui é avisou duro. antes ainda. Isso aqui é Mas eu concreto, fiquei de Bedu. olho nos aluninhos, vamos dizer. Que seriam os alunos do Valdir. É uma coisa terrível. A molecada não sabe mais como bater na bola. E tá Molecada de refletindo 7, muito, 8, 9 né? anos. E tudo com camisa de Real Madrid, Kaká, outro com camisa de não sei quem. Não sabe chutar uma bola de futebol. É lamentável. Caramba. tá E isso passando você por- vê hoje em dia tá muito evidente isso. E é triste ver isso, porque, todo mundo joga. A gente começou jogando bola onde? Na rua. A criançada hoje não joga mais bola na rua, joga no videogame. Então essas coisas também pesam, mas Mas é legal Isso também é no videogame. E nem precisa estar com amiguinho. não joga pode na jogar rua, online. fica assim, ó. Não joga na rua, fica assim. O senhor não vem a menosprezar, não, hein? O senhor usou de métodos cirúrgicos para ficar assim. Mas também, eu joguei na rua, depois eu aderi ao videogame, é o que deu. O Rogério manda e-mail. Um grande abraço para vocês. Dizer que em breve irei visitar vocês. Foi Claro, mal. se vocês permitirem. Pô, a casa tá aberta, Rogério. Para mostrar minha indignação com o nosso Ricardo Gomes. Brincadeira, Nossa, viu? não, é seu, pode ficar. Não é só sua, Rogério. Eu já tenho Rogério que vai casar em junho. Não sei o que falar para ele Eu nesse tenho momento, feito- viu? Ele levou o impão, né? Rogério Eu já- tá caindo na casa, né, parceiro? Eu já É, tenho- amigão. Eu já tenho feito campanha contra o Ricardo Gomes já há algum tempo. E não é nada contra a pessoa dele, que eu até acho ele uma figura muito simpática Gordo, mal. e muito inteligente. Mas Mas ele ouvi precisa de eu mais ouvi hoje cancha. Alguma coisa que o Silas está sendo sondado pelo São Paulo. Eu acho que o Ricardo Gomes vai dançar, viu? O Silas é louco se ele abandonar o Grêmio para vir pro São Paulo agora.
Tudo Bom. que ele passou no Grêmio. Pessoal, Você não vai ler o e-mail do Gordo Maldito? não, tá falando. Não, e-mail ele tava falando sobre as contratações de jogadores argentinos pro futebol brasileiro que está sendo com mais constância por causa do motivo garra de jogador, mas se bem que o Riquelme não tem nada de garra. O Riquelme é um puta de um chinelinho. É garra na mulher do Mas Riquelme é bom que vai vir jogador. parar aqui, né? Vai parar. Fluminense ou Palmeiras Algum ali. lugar ele vem. Ele para. Pessoal, boa noite, Valdir. Seu destaque final. Obrigado pela presença. A porta está aberta para você quando quiser. Manda um abraço aos seus alunos. Obrigado aí pela oportunidade, valeu. Abraço, alunos. Dormir que amanhã tem aula de manhã, hein? Tem aula cedo. Amanhã meu destaque é o Coringão amanhã. Amanhã estou lá no Pacaembu com meu apitinho e vamos passar. Eu tenho certeza que a gente vai passar. Marcelo, boa noite. Seu destaque inicial. Inicial? Não, final, desculpa. Eu estou acostumado com a pauta. Obrigado, que rufem os tambores. E vai, Corinthians. Marquinho, boa noite. Eu vou mandar ele pro inferno, isso sim. Sim. Vou falar. E vou levar 15 meu, corintianos eu na vou tua falar, casa ó, amanhã. É o seguinte, amigos, não me liguem mais de fim de semana. Eu vou desligar o meu telefone que vocês não valem nada. Isso vale para os senhores também. Amanhã Obrigado, jogo no pessoal. Real Park Arena. Boa noite e até semana que vem.